No mundo atual, tudo é passageiro, é efêmero. As coisas não duram. É difícil crer em algo que dure. Como uma tatuagem, algo que permanece para sempre, uma amizade que dura, assim fez Jesus conosco. Quis permanecer em nosso meio até o fim dos tempos, para sempre. Por isso mesmo, Jesus foi chamado de Emanuel, o Deus conosco. Ele decidiu ficar conosco, nos revigorando por dentro, alimentando a nossa vida através de um simples pedaço de pão. Como canta o nosso querido Padre Zezinho, por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. A isso chamamos de mistério da fé, que não se exprime de forma puramente racional, mas existencial, e nos convida a dar uma resposta concreta a este mistério, a aprendermos dele a amar e a entregar a vida como ele mesmo o fez. Desde o seu nascimento, pela encarnação do Verbo, Jesus se apresentou à humanidade como um alimento. Envolto em faixas, foi posto por Maria, sua mãe, numa manjedoura, no lugar de alimento para os animais. E isso aconteceu em Belém, que significa casa do pão. No mistério do Natal, já contemplamos o mistério da Páscoa. E nesses dois mistérios encontramos o mistério da Eucaristia. Na casa do pão, o pão vivo desceu do céu e se fez visível aos olhos da mãe, de José, dos pastores e dos reis magos. Depois, aquele bom pão ao longo das estradas da Galileia e da Judéia começaria a despedaçar-se como palavra que nutre ao longo do caminho, palavra de verdade, sobre a qual podemos edificar a nossa própria existência. Mais tarde, no andar de cima daquela sala, na última ceia, aquele mesmo pão despedaçado pelo caminho se tornou bondade, num gesto de doação e de amor, do qual todos temos necessidade e que nos dá o sentido da vida. É este o mistério que a Igreja celebra na Eucaristia, um mistério tão frágil quanto um pedaço de pão. É a fragilidade amorosa da Eucaristia. Nesse pão despedaçado encontra-se o segredo da vida de cada pessoa humana. No gesto de despedaçar-se, Jesus revela o sentido maior da vida, pois, para doar-se, ele teve que ser despedaçado, partido e repartido. A Eucaristia nos revela que, para Cristo, a fragilidade é força. Força de amor que doa a vida. Força do fraco que se faz fraco com os fracos. Força de amor que nutre a vida. A ceia eucarística, reforçada pelo gesto de lavar os pés dos discípulos, Jesus nela nos ensina que ele não quer ser outra coisa para nós senão um pão da vida para fortalecer a nossa fragilidade. Serviço na entrega da vida. Jesus se faz pão partido, se fragiliza para destruir as nossas diversas fragilidades. O egoísmo, a fragilidade da ganância, das divisões, das agressões, da exclusão do irmão e da irmã que foi fragilizado pela fome, da falta de fraternidade.
ele se divide para nos unir. Ele se reparte para nos tornar um só corpo com ele. Esse foi o desejo último de Jesus. Nele, fazer de todos nós um só coração e uma só alma. Assentarmos-nos juntos para sermos transformados por ele em um só corpo. O cálice da bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo. E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Cristo. Porque há um só pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão, diz São Paulo aos Coríntios e também a nós. Santo Inácio de Antioquia, enquanto caminhava para o seu martírio, escreveu à comunidade cristã de Éfeso, que faz fronteira com a atual Turquia, descrevendo a Eucaristia com essas palavras: ela é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas sim para viver sempre em Jesus Cristo. Cristo, pela Eucaristia, se faz nosso remédio, que nos cura para a vida eterna, pois ao participarmos dela, ao comermos desse pão do céu, a morte não tem mais poder sobre nós, porque este pão nos garante a vida eterna, a vida em Cristo. Ao participar da ceia, a sua morte, Jesus a aceita e a transforma em gesto de amor, como afirmou o Papa Bento XVI. Pois este é o único ato central de transformação capaz de renovar verdadeiramente o mundo. A violência transforma-se em amor e, por conseguinte, a morte em vida. A morte, diz o Papa, está, por assim dizer, ferida intimamente, de modo que jamais poderá ser ela a última palavra. E conclui o Papa Bento XVI. Essa transformação arrasta depois consigo outras transformações. Pão e vinho tornam-se o corpo e o sangue dele. Mas, a esse ponto, a transformação não deve deter-se. Antes, é aqui que deve começar plenamente. O corpo e o sangue de Cristo são-nos dados para que nós mesmos, por nossa vez, sejamos transformados, diz o Papa, e possamos transformar a vida. E a nossa missão, após celebrar a Eucaristia, começa: transformarmos toda morte em vida, toda dor em alegria, toda exclusão em inclusão, toda escuridão em luz, toda opressão em libertação. E assim teremos, na verdade, celebrado o mistério da Eucaristia.